Futuri apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiras! Olá, futeboleiros! Futuri Podcast apresenta The Pitch Invaders, episódio 314, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Eu acho que isso já está claro para todos, não precisamos falar isso 300 episódios depois. A gente está aqui para Futuri Pro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futuri, e também para Futlink, a online de gestão de departamento de mercado do Futuri. Estamos começando a gravar esse episódio, acabei de fazer uma reunião com mais um gigante do futebol brasileiro que está entrando no Futlink. Conecte-se aos maiores formadores de jovens talentos do futebol do Brasil com o Futlink. Impulsione o sucesso esportivo e financeiro do seu clube. Acesse a maior base de dados. Eu acho que vale a pena explicar sobre a maior base de dados. São todos os atletas masculinos e femininos inscritos na CBF. Todos. A partir de 12 anos. Na verdade, a partir do ano que eles completam 12. Então, tem atletas de 11 anos de idade lá. Todos os campeonatos de base federados com minutagem e indicadores esportivos. Potencialize o trabalho dos analistas, pesquise e monitore, implemente processos, governança e tecnologia de ponta, explore o nosso mercado de transferências online, negocie jogadores com outros clubes, direcione o anúncio para o atleta do seu mercado-alvo, compartilhe o perfil de atletas que está buscando e receba ofertas. Futlink é tecnologia que traz resultados. Quem não está no Futlink está fora do mercado brasileiro. Você já sabe, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar para mais uma invasão futeboleira e a gente adora os episódios que a gente até batizou aqui de Skin in the Game. Inclusive, na nossa certificação de executivos de futebol, tem um braço Skin in the Game lá, onde pessoas do mercado vão lá falar com os alunos. E hoje a gente está aqui, Márcio Zanardi, treinador de futebol. Márcio, bem-vindo ao TPI, bem-vindo ao Futuri. Bom dia, Eduardo. Que prazer poder participar desse podcast, desse programa com tanto conteúdo. Sempre acompanho vocês. É uma honra receber esse convite, poder compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, o que a gente vem fazendo dentro do futebol. Invaders, vamos invadir então o playbook do Márcio Zanardi. Márcio, um ponto que a gente sempre começa conversando aqui é sobre contexto, mas eu vou desvirtuar um pouco essa primeira abordagem, porque eu quero falar sobre uma pergunta que a gente faz para os treinadores para cá, e a resposta é sempre surpreendente, pelo menos para nós que não estamos dentro do jogo, para nós que estamos do lado de cá. Nos processos de contratação, e tu já passou por vários processos de contratação, se fala em futebol, Márcio, os dirigentes que te procuram falam em futebol, eles sabem o clube que eles dirigem, que modelo de futebol pratica. Esse assunto vem para a mesa, se conversa sobre futebol num processo de contratação, e até que nível, Márcio? Então, esse é um assunto muito bacana da gente falar, né? Hoje eu estou num clube hoje no São Bernardo, que hoje ele é um exemplo de gestão, porque primeiro tem um dono e virou SAF, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta você estar com pessoas que coloquem o dinheiro, né? Hoje eu falo com duas pessoas, que é o Lucas Andrino, que é o nosso executivo de futebol, e o Roberto Graziano, que é o dono do clube. Então, o Roberto é o dono, ele delega essa função para o Lucas, que sabe muito de futebol, e eu converso muito com o Lucas sobre montagem, metodologia, modelo de jogo, porque ele se preparou para isso. Mas, na grande maioria, não se fala disso. Na grande maioria, as pessoas que estão no cargo, eles ainda não têm a capacidade e a competência de discutir futebol com o treinador de futebol. Porque, na verdade, eles são torcedores, né? Então, quando quem manda é o torcedor, ele toma as decisões pela paixão e não pela razão. Diferentemente, hoje o Red Bull, né, que é o Thiago foi um cara que abriu as portas para mim ali também. Então, os clubes que são SAF, hoje, eles têm uma
uma gestão, porque o cara tem um budget, o cara tem um valor ali, ele quer saber onde ele vai colocar o dinheiro dele, o quanto você vai render para o clube dele. Então, assim, e aí ele nomeia, né? Então, o Roberto não é do futebol, então ele contratou o Lucas para ser o executivo, e o Lucas, diretamente comigo, discute modelo, plataforma, o que o clube quer. Eu preciso saber o que o clube quer, né? Para que a gente possa discutir. Então, na grande maioria, não é feito dessa forma, né? Então, os caras contratam treinadores baseado na pressão de torcida, eu falei muito no curso da CBF, da minha licença Pro, que os executivos, as pessoas que estão no comando, os diretores, eles precisam se preparar para poder entender a forma que o treinador, a forma que ele quer gerir. Então, assim, o Brasil está mudando devagarzinho com essas SAFs, mas eu acho que é um caminho sem volta, porque, na grande maioria, eles não têm essa capacidade, essa condições de discutir futebol com a gente, porque a gente se prepara todos os dias, né, dentro e fora de campo, e aí as decisões são tomadas em cima da paixão. Eu consigo projetar claramente tudo isso que tu falou, que os primeiros clubes a aderirem ao Futlink aqui também foram as SAFs. Os clubes que compram valuation de atletas aqui no futuro são as SAFs, eles querem saber quantos atletas se valorizaram durante a temporada e o que fez os atletas se valorizarem. Eu acho que faz todo sentido, mas a gente também precisa falar do bem que faz para o futebol essas pessoas que não entendem nada de futebol, né? É melhor o que não entende nada de futebol e que contrata pessoas que saibam de futebol ou que fazem perguntas, que trazem perguntas novas de futebol, do que o torcedor dirigente que se entende como entendedor de futebol, né? Impressionante como são perfis diferentes, mas que agregam muito. O dinheiro ter um dono faz a diferença, né, Márcio? Exatamente. Eu falo muito do Roberto, porque o Roberto é um cara, é um exemplo, é um cara totalmente com case de sucesso na vida dele, fora do futebol, e ele consegue contratar pessoas com muita capacidade e delegar. Então, é claro que o futebol, né, tem uma peculiaridade. Todo mundo entende, né? Todo mundo quer dar um palpite, todo mundo... Isso faz parte da nossa cultura, mas é isso mesmo. Eu, como treinador, eu sou um gestor de pessoas, eu sou um treinador hoje um treinador moderno, ele vive... Hoje eu moro dentro do CT do São Bernardo, eu vivo full time o dia a dia dos processos e protocolos com muita autonomia para que as coisas possam andar dentro do dia a dia. Então, eu discuto tudo. Então, eu tenho um budget, eu tenho um valor, eu tenho essas diretrizes, eu sei aonde o clube quer chegar, e aí a gente vai discutindo dentro das contratações. O Lucas é o executivo e ele que contrata os jogadores, mas já baseado em cima do que eu penso do futebol e o que o clube quer. Porque acho que o grande treinador é aquele que consegue se adequar aos vários estilos, às várias... eu trabalhei 7 anos no Corinthians. Não adianta eu querer ter um time muito bonito, que joga muito bacana, mas não seja um time competitivo, que tenha a história do Corinthians. Então, acho que o grande treinador é aquele que tem as suas ideias, mas também possa se adequar a várias situações. Então, o Roberto e o Lucas me deixam muito à vontade dentro desse pensamento do dia a dia. Então, é um case muito bacana. E Márcio, essa tua resposta já foi um gatilho para a minha próxima pergunta, que geralmente a gente começa com essa pergunta, que é sobre contexto, porque, afinal de contas, o treinador ele treina clubes em países diferentes, regiões do próprio país diferentes, que influencia muito, clube do interior, clube da capital, orçamentos diferentes, começo de temporada, meio de temporada, não se gerencia isso. Mas quando ele chega num clube, ele já tem um primeiro conflito, Márcio, para resolver, que é o seguinte: são as ideias de jogo que o treinador traz e os recursos humanos que o clube tem a oferecer, a posição na tabela. Como é que é esse embate assim, entre o que o treinador pensa do futebol e o que o clube tem a oferecer, a sua posição na tabela, o país onde ele está sediado? Onde fica a ideia e onde fica o que o clube tem para oferecer, Márcio? Então, isso é muito bacana, né? Porque o contexto, eu trabalhei no Emirados Árabes, né? Então, você precisa entender lá, se só joga uma vez por semana,
Então, aqui no Brasil é de 3 em 3 dias, né? No Brasil, eu fiz uma Série C agora, eu joguei em Manaus, contra o Manaus e contra o Amazonas, e 3 dias eu tive que jogar contra o São José em Porto Alegre. Então, é absurdamente, é um continente, é um país gigantesco. Você precisa entender também, dentro do Brasil, as culturas que nós temos. Lá no Emirados Árabes, na base, quando eu cheguei lá, os jogadores não são obrigados a ir treinar e ir para jogo. Então, olha só a cultura. Você chega no esporte muito competitivo, que é o Brasil, e aí você vai treinar, você não sabe o time que você vai pôr no domingo ou no sábado, porque os jogadores não são profissionais, eles vão se eles querem. O clube passa, pega, e aí você precisa entender o contexto, a cultura, a religião, porque sempre no final da tarde tem a reza, então você precisa entender o calor, o clima. Então eu fui me adaptando, mas tudo não adianta, não quer dizer que você não possa melhorar. Então eu fui contratado também para melhorar o futebol e melhorar outras situações. Então é um poder de convencimento de também abrir mão de algumas coisas para que a gente possa sempre evoluir, né? Então acho que é o que eu falei, o grande treinador, ele precisa entender aqui o que o clube quer, né? Então assim, hoje quando eu sentei com o Roberto e com o Lucas, eu vim do Sub-20 em 2020, tinha acabado de sair do Santos, e eu falei, o que vocês querem? Onde o clube quer chegar? E o que vocês querem de mim? Então, assim, a gente foi conversando. Então, a gente sofreu bastante. Por exemplo, eu gosto de ter um time que tenha muita posse, saia em construção, um time que não dá chutão, um jogo mais propositivo. E o Roberto, ele fala, pô, mas eu sofro muito, porque, pô, aquela bola lá atrás com o goleiro, eu quero. Eu falei, Roberto, se você quer um time que dê chutão e briga pela primeira e segunda bola, zero problema, mas você tem que me mandar embora, porque não sou eu. Eu tenho uma outra. Então, mas o Lucas, por isso que eu tô aqui, eu quero dessa forma. Então a gente foi contextualizando o que a gente queria, mas eu acho que a gente precisa entender a cultura de cada clube. Cada treinador tem as suas ideias, mas a gente precisa se adaptar aos jogadores. Às vezes você tem um time que joga mais em transição, com aqueles jogadores, com aquele perfil, e aí você quer ter um time de posse. Não, você vai ter que ser inteligente de contextualizar o que você tem dentro do produto. Então, acho que a grande ideia, eu não gosto muitas vezes, pô, Márcio, como é que você joga? Eu sou um cara que já joguei com linha de 4, já joguei com linha de 5. Não é porque eu jogo com linha de 5 que eu sou defensivo, muito pelo contrário. Então, assim, no último terço a gente acaba atacando com 5 atacantes, com os alas e com os caras por dentro. Então, você acaba tendo mais superioridade numérica no último terço do campo. Então, eu acho que você precisa se moldar, você precisa entender, mas você precisa... o treinador brasileiro, ele precisa ser muito dinâmico, ele precisa ser muito inteligente para poder sobreviver nesse contexto. Márcio, eu tô louco para entrar em campo contigo aqui, mas antes a gente tem que passar pelo vestiário. E eu tenho que passar pelo relacionamento com os jogadores. A gente falou sobre a polêmica do paizão, né, do treinador paizão. Como é que aonde fica a tática, a exigência, e onde fica o paizão, o cara que é amigão do treinador, que parece que o jogador brasileiro sente muita falta disso, né, desse complemento, de certa forma, até afetivo na relação com o treinador. Como é que tu constrói o relacionamento com teus jogadores, Márcio? E a tua experiência internacional fora daqui, para a gente tentar fazer um paralelo, um comparativo com um atleta brasileiro. Eu estou muito curioso para desvendar a mentalidade do atleta brasileiro, essa necessidade de ter um pai, alguém, um farol para que passe a mão na cabeça. Conta para a gente o teu relacionamento com os atletas, Márcio. Então, eu sou um cara, eu tenho 45 anos, né? Eu tô desde 2006 no futebol, né? Passei por todas as categorias de base, desde sub-11 avaliação até sub-23 e profissional. Eu acredito muito, essa questão de paizão, ele é muito importante você ter esse relacionamento, mas eu sempre falo para os meus atletas que eu tô lá para falar o que eles não querem ouvir, né? Porque o que eles querem ouvir,
Os empresários, os familiares já falam, e eu acho que tem uma diferença, né, lá fora e aqui. Bom, lá fora, eles se prepararam muito profissionalmente para. É cultural os caras serem mais responsáveis, é cultural eles, né? Aqui no Brasil tem sempre o jeitinho brasileiro, aquela malandragem, que é nossa, faz parte, nós crescemos com isso. Mas nós não somos mais jogadores de futebol, nós somos atletas profissionais. Então hoje, o futebol? O futebol não dá mais, o futebol mudou. Não dá mais para ser aquele cara que vai para o clube, faz o treino, vai para o churrasco, bebe e depois vai treinar e zero. Não é mais. Hoje é um alto rendimento. Hoje tem outras coisas, né? Por exemplo, eu estou no CT, eu consigo hoje fazer treinos em contraturnos, eu chamo a minha defesa no contraturno, eu passo o vídeo onde nós erramos, eu desço lá atrás com meus 2 analistas, filmo o drone, faço o trabalho defensivo de balanço para poder ajustar as minhas linhas. Então, você consegue fazer trabalhos mais curtos, mas muito mais efetivos, né? Mas isso não quer dizer que você não tem uma relação com os caras. O jogador, ele gosta, o jogador brasileiro, ele gosta dessa relação de verdade. Eu acho que você tem que ser verdadeiro, você tem que ser firme. Hoje o treinador, ele é o treinador, ele é o psicólogo, ele é o pai, ele é o tio, né? Porque muitas vezes a gente cresce dessa forma, a gente ajuda na base a formar caráter, né? A gente acaba dizendo que a gente tira os caras de um nível social ali para não andar com droga, com pessoas ruins, independente se ele vai ser jogador ou não. Mas a gente começa a mostrar caminhos, valores. Então, e o jogador, ele acostumou isso daí, né? Porra, com o treinador que fala o que ele quer, olha, se você jogar eu libero aqui, se você entregar para mim eu posso ceder um pouquinho. Mudou bastante. Acho que o futebol hoje no Brasil ele está muito mais profissional com as pessoas que estão trabalhando. Lá fora, eles gostam desse calor brasileiro, porque eles são muito gelados, né? Então, eles não têm essa relação, até com a família deles de verdade. Então, o brasileiro ele é muito acolhedor, né? O brasileiro ele abraça, ele é muito divertido, mas ele é tido um pouco como irresponsável, meio preguiçoso. Eu acho que a gente tem que ir mudando essa questão, já mudamos bastante. Tem muitos brasileiros trabalhando fora. Em 2006, quando eu fui para lá, era totalmente diferente. Hoje a gente tem processos, a gente tem protocolos. Hoje eu chego, eu moro dentro do CT, eu não tenho hora para sair. Eu consigo à noite assistir jogos todas as noites com a minha comissão técnica e batendo papo, tomando um vinho, mas a gente vive o futebol 24 horas por dia, né? Então, eu acho que você não precisa ser aquele cara duro que consiga ofender, que consegue pisar nos caras pra caramba, para poder tirar as coisas importantes. Então, eu sempre falo para os caras que a gente está lá para tomar as melhores decisões, mas você tem que ser verdadeiro. Você não pode mudar a sua opinião e a sua convicção. Eu acho que isso é o mais importante. E a metáfora do paizão leva em conta apenas passar a mão na cabeça, né? Porque o pacote paizão tem muita exigência e disciplina, né? É só a gente pegar a biografia do Agassi e o que o pai dele fez. Então, qual paizão tu quer? O pai do Agassi? Então tu vai ter o pai do Agassi aqui. Márcio, outro ponto importante antes da gente entrar em campo é a construção mental do atleta. A resiliência esportiva, eu posso falar de psicologia social, do relacionamento dele com as pessoas, mas também da psicologia esportiva, de como ele se comporta dentro de campo, como ele encara os desafios, como ele resolve problemas dentro de campo, e também como ficar concentrado 90 minutos, que é muito difícil. É muito difícil ficar concentrado 90 minutos na partida. Você tem algum apoio para te ajudar isso com teus atletas? Como é que tu lida com essa questão, Márcio? Então, como eu falei para você, o esporte de alto rendimento, hoje, se você não tiver um preparo mental muito forte, você não vai conseguir desempenhar. Eu faço um trabalho desde 2021 com o Ricardo Borin. O Ricardo Borin é um mental coach. Ele não é um psicólogo, ele é um ex-atleta, mas ele consegue
fazer com que a gente crie mentalidades vencedoras, né? E quando eu estou no São Bernardo, eu comecei a acompanhar, ele só fazia trabalho com atletas. Então, eu tive a oportunidade de conhecer e falei, cara, eu vou trazer ele aqui para o São Bernardo. Você imagina só, eu trazer um mental coach e trazer ele para fazer dinâmicas dentro de sala de aula e depois no campo. Os caras iam falar, pô, esse cara é maluco, né? Porra, eu tenho que ficar estudando. E, e a gente foi criando uma mentalidade, dinâmicas, muito divertidas, de concentração, de respiração, de resiliência. E foi muito bacana. A gente estava na Série D. Nós ficamos 12 jogos sem perder, sem tomar gols. Os jogadores começaram a criar essa mentalidade e nós criamos uma mentalidade vencedora, de conseguir jogar em alto nível, concentrado 100, 110 minutos, porque hoje você tem os tempos adicionais aí, são 10 minutos. Né? Então, assim, você acaba jogando hoje, não é mais 90, hoje é 100, 110 minutos. E aí, é que aqui no Brasil, eu precisava trazer o Ricardo, mas eu precisava ter um resultado esportivo também, né? E porque tá tudo muito associado, né? E quando eu trago ele para o São Bernardo, eu pagando ele na parte financeira, falei, Ricardo, vem, entra. E aí eu fui construindo com o Lucas, falei, Lucas é um cara importante para isso. Aí daqui a pouco, os jogadores começaram a procurar o Ricardo indiretamente para fazer alguns trabalhos. E hoje, depois de 2 anos, a gente já tem uma sessão de treino com o Ricardo Borim, de mental coach lá no clube. Então, assim, é tudo muito vinculado a essa energia positiva, a respiração, a mentalidade, e não virou mais uma palestra, virou uma sessão de treino. Então, ele faz parte das minhas palestras, algumas frases importantes que eu utilizo. A gente é muito duro, né? Então, a gente mostra caminhos, né? Por exemplo, fazer uma analogia depois do topo, só tem o quê? Descida. Então, quando você chega no topo, e aí? O que você tem que fazer? Para você se manter no topo, a gente fala muito isso do Abel lá no Palmeiras, né? O Palmeiras está sempre crescendo, sempre crescendo. O que esse cara consegue fazer num alto nível de verdade? O Guardiola, o Mourinho. É isso, é fazer com que os jogadores acreditem nisso, levem para o lado importante. E, cara, foi um case muito bacana. E hoje eu não abro mão do Ricardo. O Ricardo, para onde eu vou, eu levo ele. Então a gente vai construindo uma mentalidade vencedora. Hoje o São Bernardo tem uma mentalidade vencedora dentro de uma sessão de treino na semana. Não, e é incrível como algo tão banal como a respiração, quando ela é observada, ela é treinada, ela te traz um superpoder, né? É impressionante. Imagino o que isso significa na vida de um atleta dentro de campo, controlar sua respiração, se manter calmo. A gente brinca aqui no futuro que a força mental no esporte é a barreira inexplorada do futebol. O futebol ainda não descobriu isso. Ainda tem muito a avançar. E eu vou te contar só uma situação. O ano passado, no Campeonato Paulista, e a gente trabalhando a parte mental, resiliência, nós fomos fazer um jogo contra o Botafogo de Ribeirão em casa. Com 5 minutos, nós tomamos um gol. E jogo difícil, complicado. Aos 40 minutos do primeiro tempo, o meu jogador, o João Carlos, faz uma disputa de bola lá e com o braço o juiz entende que tem que expulsar, expulsou ele. Vira o jogo com 1 a menos, perdendo o jogo de 1-0. Ajustei a parte tática, o que a gente queria. E aí quando eu vejo o Botafogo, quando eu vi o Botafogo baixando as linhas com 1 a mais, eu falei, opa, ele não está querendo jogar. E aí o que eu fui? Fui mudando a estratégia de jogo, tirei zagueiro, fomos tentando. Aos 42 minutos eu empato o jogo. Empato o jogo, força. Aos 47 tem um pênalti, a gente ganha o jogo de 2-1. E eu termino os jogos com um zagueiro agredindo o tempo todo. E ali mostrou muito os jogadores falando da parte mental. Ali foi um exemplo de ser resiliente, de não desistir, de trabalhar a respiração, de trabalhar tudo aquilo que a gente foi falando dentro do dia a dia. E é claro que tem a situação dentro do jogo, as adversidades,
como o treinador adversário vai se comportar ou acha que vai acontecer. Então, a gente, com um a menos, perdendo o jogo, a gente conseguiu ser muito resiliente e mudou. Então, esses resultados esportivos foram nos dando muito credenciamento para instituir o que a gente queria dentro do clube e as coisas foram acontecendo. Então, tem algumas coisas que acontecem também, precisa trazer de fora para dentro para que a gente possa ter bastante sustentação. Então, foi muito bacana. Márcio, estou curioso para saber uma resposta sobre um ponto super específico da relação do vestiário. Jogador e celular hoje são inseparáveis. Em que momento, no dia do jogo, o jogador precisa largar o celular? Como é que tu faz? Qual é a tua rotina? Qual é a política que tu estabeleceu para largar o celular? Que horas que eles têm que separar do celular durante o jogo, no dia do jogo, Márcio? Eduardo, eu acho assim, eu tenho filhos, né? Eu tenho um filho de 21 anos e tenho a minha filha de 13 anos. O mundo mudou, as coisas mudaram, né? Eu ainda faço questão de sentar na mesa de jantar para a gente jantar junto, para a gente conversar o que acontece, né? Porque o celular hoje é uma ferramenta nossa que não dá para viver. Se você não responder um WhatsApp em 5 minutos, ele já manda interrogação ali, já. Então, é uma coisa maluca. Eu preciso entender o mundo de hoje. Mas, assim, o jogador, a grande maioria, são jovens também, né? Então, eu não proíbo nada. A gente vai fazendo alguns exercícios, o quanto é importante estar junto, dentro de uma concentração, no dia a dia. As minhas decisões hoje são sempre muito compartilhadas. Tem coisas que eu não são inegociáveis, tem coisas que eu acredito que eu não posso mudar. Mas, assim, quando a gente entra para o vestiário, né, a concentração eu acho que é um momento tranquilo, é um momento deles, porque a minha ideia, eu ainda vou querer tirar a concentração aqui dos clubes que eu possa trabalhar, mas é um processo. Eu vi o Fernandinho dando uma entrevista no podcast lá do Atlético Paranaense, que ele conseguiu chamar os jogadores ali, pô, não se concentra mais, e as coisas foram acontecendo, mas aí quando o resultado não vem, eles vão falar assim, pô, mas foi a concentração, sabe? Assim, são coisas muito rasas que a gente precisa entender de quem gerencia o futebol, né? Então, eu tenho muita propriedade aqui no São Bernardo, independente das decisões que a gente toma, não é baseada em resultado. Então, ela não pode ser baseada, por exemplo, eu, o Lucas e o Roberto, nós não discutimos o futebol quando acabou o jogo. Porque está todo mundo de cabeça quente, está todo mundo eufórico, está todo mundo feliz. A gente consegue discutir o futebol no dia seguinte com tranquilidade, depois que eu assisti 2, 3 vezes a partida, e aí a gente consegue tomar algumas decisões. Mas eu não proíbo, mas eu só faço com que eles tenham reflexões, o quanto é importante. Eu levo o Ricardo para fazer uma sessão um dia antes, lá eu faço bingo, a gente joga carta. Então, assim, a gente tem uma caixinha, né? A caixinha ela é importante para você. Eu sou um cara extremamente chato com horário e com processos. Então, os jogadores que se atrasam dentro dos protocolos e processos, eles pagam uma caixinha, valores, que quando a gente acaba o mês, a gente tira um valor para ajudar as pessoas com cesta básica, com pessoas que não têm uma condição que a gente possa ter, que a gente tem. E depois a gente faz um bingo entre a gente, justamente para a gente estar junto, para a gente ter aquela energia, para a gente sentar todo mundo na mesma, olhar na cara, falar. Então, assim, eu não gosto de proibir, eu faço reflexões, porque tudo que você tem que forçar, você vai ter que ter, você vai ficar brigando. Eu não gosto muito dessa forma, né? Mas aquelas coisas, tem coisas que eu não abro mão, então a gente vai criando. Então eu deixo. O vestiário é o momento do jogador. Cada um tem. Você vê ali, tem jogador que é mais religioso, tem jogador que gosta de escutar um rock and roll, tem jogador que gosta de fazer um fute-mesa ali. Então assim, se você for olhar, cada jogador tem Seu ritual. o seu ritual dentro do vestiário, né? Eu sou um cara que eu adoro um rock and roll, eu escuto,
mas eu também escuto louvor, eu gosto de fazer a minha concentração, eu sou um cara que eu faço as minhas meditações, então cada um tem a sua maneira, a sua crença, o seu ritual. Então é muito ruim eu chegar lá e falar assim, agora é dessa forma, vai ser assim. Não acho importante, mas tem coisas que a gente vai ajustando para que a gente não perca essa essência, né? A gente joga carta junto, então eu deixo os jogadores participarem comigo jogando carta, aí, pô, deu o horário deles, eles têm que subir. Então a gente vai, né? A gente vai construindo um dia a dia muito saudável para que eles possam se sentir também tranquilos, bacanas, ter essa liberdade comigo. Pô, eu sou de carne e osso também, sou ser humano, eu erro, eu acerto, eu tenho sentimentos, então eu vou mais desse lado. Márcio, vamos entrar em campo e eu queria propor para ti aqui um exercício de imaginação, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente discute sempre aqui no TPI, uma questão tática. A gente tem visto muito e observado muito um ponto frágil nas defesas, que é o espaço entre o lateral e o zagueiro, o meio espaço. Como se defende o meio espaço, Márcio? Isso é muito bacana, né? Eu consigo... por que eu coloquei a minha linha de 5, né? Quando eu fiz uma linha de 5, porque eu gosto de jogar, diferentemente do Palmeiras, que joga com 2 zagueiros e um lateral, ou até um volante vindo por trás, eu gosto de ter 3 zagueiros com um pé bom. A gente fala, né? Zagueiros com pé. Quem não é da bola vai falar, pô, mas todo mundo tem pé. Hoje eu tenho o Helder e Rafael Foster, que, pô, o Foster jogou Champions League. O Helder é um dos melhores zagueiros hoje do futebol paulista. Então, o Alan Santos foi um cara que jogou em alto nível. Então, assim, eu gosto de ter essa construção na primeira linha e eu dou muita liberdade para os meus alas, né? Os meus alas são laterais de ofício e quando eles atacam dentro da linha de 5. Mas quando eles se defendem muito na linha de 5, baixam muito e eu posso defender num 5-4-1 ou num 5-3-2. Então, eu fecho muito o centro e consigo ter bastante amplitude no balanço defensivo, né? Uma vez eu estava na Itália, eu vi um treinador italiano fazendo um trabalho com elásticos. Então ele amarrava elástico nas mãos dos defensores para fazer a diagonal e fechando espaço, janela, lateral, zagueiro, zagueiro. E eu achei muito bacana. E aí eu fiz algumas adaptações, né? Eu peguei aquelas trações dos preparadores físicos de correr e eu comprei trações para todos os setores, eu coloco tração em todo mundo e os elásticos eu coloco do lado. Então eu consigo, por exemplo, se o meu lateral sair para atacar o atacante de beirada, ele automaticamente tem que puxar o meu zagueiro para fechar esse espaço janela zagueiro lateral. E ele vai puxando a outra linha, porque se eu faço uma linha de 5, por exemplo, esse cara saiu, eu ainda consigo manter uma linha de 4 no meu encaixe de área defensivo junto com meus volantes. Cara, me ajudou muito. Então, eu consigo trabalhar bastante esse balanço muito forte para sempre fazer 2-1. Então, isso é treinamento, isso é filmado por cima, por drone. Então, você consegue... o futebol não é uma caixa de surpresa, não tem uma fórmula. Mas se o jogador entender que se ele cobrir o outro, se ele fechar o espaço forte, se ele conseguir ser resiliente, porque a ocupação do espaço, independente da plataforma que você joga, mas se você conseguir colocar uma função para aquele volante fechar o espaço, porque eu não gosto que abre muito essas linhas, você consegue ter um sucesso. E eu estou tendo esse sucesso, estou conseguindo ter esse sucesso, porque quando você joga numa linha de 5, você consegue ter bastante treinamento. Eu treino muito essa linha de 5 e o 4, sempre linha de 5 e 2, para a gente ter inferioridade numérica. Então, eu consigo trabalhar 13 contra 7, 13 contra 8, 13 contra 9, eu consigo sangrar muito a minha defesa. Então, é muita resiliência, né? Então, é muito entendimento, porque senão essa bola vai entrar o tempo todo, né? Márcio, qual é a tua ideia sobre a posição, a função de volante? O que um volante, idealmente, precisa desempenhar em campo no teu ideal? O que tu imagina dessa posição em campo atual, no futebol de hoje, Márcio?
Hoje o meu volante, ele precisa saber os três setores do meio. Ele precisa ser o 8, ele precisa ser o 10 e ele precisa ser o 5, né? Hoje, o futebol moderno, e muitas vezes ele acaba sendo zagueiro, né? A gente viu lá atrás quando o Mascherano, quando o próprio Cruyff, quando o próprio, né, vários jogadores ali, Beckenbauer, vinham de zagueiro, volantes. Então, cara, hoje, hoje os caras precisam ter muita qualidade na construção. Hoje eu tenho o Rodrigo Souza, que é meu zagueiro. O Rodrigo Souza, ele tem 36 anos, né? A gente bate muito papo, ele é o meu capitão. Ele falou assim para mim, pô, Márcio, eu queria que você tivesse sido meu treinador há uns 20 anos atrás. Porque naquela minha época, os meus treinadores queriam que eu só roubasse a bola, batesse muito e entregasse para o 10, entregasse para o 8. E para você ver como o futebol mudou, né? Então, eu posso jogar. Eu peguei o Vitinho, que era o meu 10, que é o meu cara pensante, jogava aberto pelo lado, como um 10 flutuando ali, como o Alex jogava. Eu falei, Vitor, você tem muita qualidade, você tem uma dinâmica muito forte. Eu vou puxar você aqui para ser um 8, quase 5 do lado do Rodrigo. Então, eu consegui fazer o Rodrigo ser um cara mais com qualidade, cara que pisa na área, cara que acha passe entre linhas, e consegui trazer o Vitinho para ser um 5, um cara que, mesmo marcado numa zona ali no funil, bem pressionado, ele consegue sustentar essa bola e tirar da pressão e fazer o jogo andar. Então, eu consegui tirar esses dois jogadores de uma zona de conforto. Então, eu fiz o Rodrigo jogar mais e fiz o Vitinho voltar mais para ser um pouco mais competitivo. Então, olha só que bacana. Então, hoje no meu time, o Rodrigo precisa ser esse cara que pisa na área, precisa ser esse cara que acha passe para os atacantes, precisa ser esse cara que acha passe entre linhas e precisa ser esse cara que compete demais. Então, hoje o futebol moderno ele precisa ter essas valências para que a gente possa ter sucesso. Márcio, a gente tem ouvido muitos treinadores falarem: o meu último terço é caos, eu libero o jogador, a criatividade. Mas quando a gente vai olhar no jogo, não é bem assim. Tem alguém atacando o primeiro pau, tem alguém arrastando marcação, tem alguém se posicionando no rebote. Como é que tu constrói a tua chegada do ataque, Márcio? Eu não acredito que seja só um caos, né? Porque a gente já escutou muito isso daí. Isso. Porque, último terço eu deixo a qualidade, o jogador toma as decisões que ele quer. Hoje tem um jogo de indução. Você tem os movimentos para você abrir as linhas, para você puxar zagueiro. Para você ter uma ideia, eu jogo com 3 atacantes, né? Vou colocar aqui na cama. Eu gosto que esses meus 2 atacantes não sejam de lado, eles sejam meio atacantes, que eles possam flutuar por trás da segunda linha adversária. Então, quando eu tô com a bola, eles estendem a linha. Pé natural ou pé invertido os teus atacantes de fora? O ano passado eu tive o Barleta com o pé invertido e o Jabá com o pé invertido. Esse ano eu tive Silvinho e Tocantins, porque se eu tivesse o pé invertido é bacana, porque ele consegue flutuar e fazer o lado oposto jogar com muita qualidade. Mas é difícil você achar esse jogador canhoto e destro. Mas eu gosto do pé invertido. Por quê? Vamos falar assim, por exemplo, quando o Jabá vinha flutuar, o Christian Barleta atacava o espaço do lado oposto. Então, eu gosto de ter pé e profundidade nas mesmas movimentações. E não gosto de ter um atacante de referência parado. Então, eu gosto que o atacante também consiga fazer essa movimentação para atacar espaço e vir sustentar essa bola. Porque quando eles vêm por dentro, eu dou amplitude pelos meus alas. E aí eu ataco com 5 jogadores. Então, olha só que bacana. Eu comecei a minha construção com uma linha de 5 e terminei a minha construção com linha de 5 e com 2 volantes pisando na área. Então, teve jogos que eu tive 7 jogadores pressionando. Então, esse jogo de indução, para que você possa tirar os jogadores da movimentação, não é só caos, é treinamento. Por exemplo, o ano passado, eu perdi para o Palmeiras as quartas de final. Eu fiz um treino de movimentação de última linha
que essa bola vinha do Rafael Vaz, que é o meu zagueiro de construção. O Jabá ia puxar essa bola, fazer uma movimentação para tirar o Gustavo Gomes. E como eu não tinha um 9 de referência, eu coloquei o Felipe Marques para atacar esse espaço. Então, eu puxei o meu lateral para abrir o Marcos Rocha. Então, olha só, eu tive que fazer o jogo de indução com o lateral, zagueiro e essa bola nas costas do Jabá. Quando essa bola entrou, o Felipe Marques saiu cara a cara com o Everton e o Everton fez uma grande defesa. Estava 0-0. Se eu faço o gol, a gente sai na frente e a gente ia conseguir levar o jogo de uma outra forma. Mas é movimento treinado, é movimento de indução. Então, ele é um caos, mas é um caos treinado, é um caos com jogo de indução. Então, você precisa ter esses movimentos muito claros para poder ajustar. Se essa bola entra no Felipe Marques, o meu lateral oposto virou atacante de beirada. Então, ele pisa na área. Com isso que aconteceu, os meus alas começaram a fazer muitos gols, porque eles têm muita amplitude, eles têm muita liberdade, porque eu ainda estou com 3 zagueiros. Então, a gente vai construindo essa situação. Márcio, vamos aproveitar que a gente está no ataque. Qual a tua opinião sobre 2 atacantes, 2 centroavantes, especificamente centroavantes? O que tu acha sobre isso? A gente tem visto isso em Série A do italiano, tem visto de volta uma configuração que é brasileira, afinal de contas. Nos anos 90 se tinha muito 2 atacantes, às vezes nem tanto 2 centroavantes, mas 2 atacantes. O que tu acha de 2 atacantes? Eu gosto. Eu acho assim, dependendo, né? Eu joguei com o Corinthians agora, que o Corinthians jogou com o Yuri Alberto e Pedro Raul, né? Então, você tem de área e o Yuri foi meu jogador no Santos. É um cara que cai muito pelos lados, é um cara que ataca muito as linhas. Eu acho que o futebol, ele te dá essa característica, né? Ele pode te dar essa liberdade. E eu tenho no São Bernardo hoje Kaique, né? O Kaique Moreno, que jogou no Flamengo, estava no Sport, que é um cara que sai mais, flutua com muita qualidade, e o João Carlos, que é um cara de referência. Então, em algum momento, eu precisei fazer isso aí também, né? Mas aí eu gosto. Se você tiver 2 atacantes, você precisa ter bastante profundidade para essa bola chegar na área. Então, você precisa entender esses movimentos. Eu gosto. Hoje, eu joguei muito a Série C com times com 2 linhas de 4. Então, quando você joga muito com 2 linhas de 4, esses 2 com 3, todas as vezes que eu joguei com 3, eu tive superioridade numérica, porque 3 mais o goleiro é 4 contra 2. Então, quando a gente tem muito a bola, esses 2 caras não conseguem pressionar. Então, você precisa entender os jogadores que você tem, porque às vezes, se você tem 3 atacantes muito rápidos, que pressionam muito, os meias que sobem muito, você também tem que fazer esse jogo de indução, porque se ele te pressionar, a segunda linha ou a linha da frente vai ter menos jogadores. Então, é uma habilidade de estratégia para você chegar no último terço com mais tranquilidade, né? Então, eu acho bacana, mas tudo depende da forma que você tem, né? Das características dos atletas que você tem. Márcio, uma grande diferença tática dos clubes dos últimos 3, 4 anos para cá, se a gente pegar um jogo de 2020 e comparar com os de agora, é o perde pressiona. Como é que é o teu gatilho de perde pressiona? Como é que tu treina isso? Em que momento se pressiona? Em que momento se faz a transição defensiva? Como é que tu monta o teu perde pressiona no teu time, mano? Eu aprendi muito do perde pressiona, que eu fiquei 1 ano e 2 meses com o São Paulo. Lá no Santos, eu era o treinador do Sub-20, do 23. Fazer o sparring dele? Eu era o sparring, eu era o treinador do sparring. E eu fiquei 1 ano e 2 meses com o Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo, todos esses jogadores da base do Santos, sendo sparring do São Paulo. E eu não entendia. E aí a gente conseguiu entender a forma que ele faz o sparring, ele é impressionante, é muito bacana, porque ele não desgasta o time dele, né? Então ele pega 2 campos, ele falava assim para mim: Márcio, eu vou jogar contra o Flamengo do Jesus, eu quero que você estude o Flamengo e saia em construção como ele faz. Então eu montava o time, saía em construção e ele montava o time titular. O time reserva fazia a bola parada com o sparring reserva no outro campo.
Ele nunca faz titular contra a reserva. Ele não gera o desgaste entre os jogadores dele. Só que ele arrebenta a base, né? A base não joga. Mas ele falou para mim, esquece a base. A base ela é feita para o time profissional. Eu falei, mas você precisa avisar isso dos meus diretores e a torcida. Ele falou, enquanto eu estiver aqui, vai ser dessa forma. E nós somos vice-campeão brasileiro, com o Santos daquele jeito. Foi muito bacana, perdemos para o Flamengo, né, em 2020. Foi muito legal, 2019. Cara, o Perde Pressiona, ele fazia um trabalho todos os dias de pressionar o portador da bola. Pressiona, 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 perdeu, pressiona o portador da bola aqueles 4, 5 segundos. E aí a gente trabalhava muito. Perde, pressiona, 3 frases que eu utilizo comigo hoje. Perdeu a bola, perde, pressiona, falta tática e corre para trás. E é uma coisa assim, pô, você fala falta tática. O Abel Ferreira tem um quadro atrás dele, no vestiário, de falta tática. E eu vou utilizando isso. Porque se ele fez 20 faltas táticas, ele precisa fazer no próximo jogo 22, 23. Porque você para o jogo, você não faz. Se você não conseguir, você tem que correr para trás e proteger o funil. Então, são os 3 momentos que eu trabalho muito. Perde, pressiona 3, 4 segundos. Não adianta você querer pressionar o tempo todo. Você tem que fazer o time dele jogar para trás e pressionar e induzir a bola ruim. Então, todas as vezes que você pressiona, ou você rouba, termina em finalização, ou você induz o erro do adversário. Então, o Sampaoli, ele foi mestre, foi um dos caras que eu mais aprendi nessa parte de perde e pressiona e que eu levo para mim. Então, eu utilizo perde, pressiona, falta tática e correr para trás para proteger o funil. Márcio, tu falou que é fã de rock, agora eu quero que tu apresente a tua banda, quem são teus parceiros de comissão técnica que vão contigo, que mudam de clube contigo, que é o teu time, a tua banda, Márcio. Hoje eu tenho 2 auxiliares técnicos, né? Eu trouxe o Bebeto Saltier, o Bebeto, que era auxiliar do Jorginho, que ele dispensa comentários, ele é um cara que era analista de desempenho, né? Ele é campeão olímpico pela seleção brasileira como analista de desempenho e há 3 anos para cá ele virou auxiliar técnico, trabalhou com o Jorginho no Vasco, trabalhou com o Jorginho no Atlético Goianiense e a gente se conheceu no Santos e nos cursos da CBF. E o Bebeto sempre, né, foi treinador, é um cara que é treinador e a gente conseguiu migrar ele para o campo. Justamente ele é o cara que da minha análise de desempenho junto com a bola parada. Ele é especialista em bola parada. Então é um cara que dedica o tempo todo dele nas bolas paradas e que eu deixo ele nas bolas paradas ofensivas e defensivas. Então é um cara que eu levo para todos os lugares, é um cara muito inteligente, antenado, um cara muito do bem e com muita capacidade. Meu outro auxiliar é o Márcio Grigio, que é o ex-atleta. O Márcio Grigio foi camisa 10 do Santos, né? Jogou no Santos, jogou na Portuguesa, jogou em tudo quanto é lugar, seleção brasileira. É um cara do campo, é um cara de treinamento, é um ex-jogador, né? Eu não fui um ex-jogador, parei no sub-20, mas o Márcio foi um atleta de alto nível, é um cara que, mesmo sendo ex-jogador, é um cara teórico, é um cara com muita vivência e muito aberto às tecnologias, né? Porque eu acho que hoje ele está fazendo o curso da licença Pro, a gente está fazendo, e eu hoje faço a licença da UEFA, né? Acabou de sair a minha carteirinha da Comebol, então o Bebeto está fazendo da AFA, e eu tenho hoje também o Samir Omeire, que é o meu preparador físico, né? Que é bicampeão brasileiro com o Grêmio e com o Atlético Mineiro, trabalhou com o Mano Menezes, estava no Grêmio naquela batalha dos aflitos, quando o Grêmio ganhou aquele jogo. É um cara com muita experiência, é um cara que tem uma gestão com os jogadores incrível, que os jogadores amam ele de paixão e com muita qualidade. E eu tenho hoje também o meu analista de desempenho, que é o Daniel Rodrigues, que é um cara jovem, que eu trouxe para o São Bernardo para trabalhar com análise de desempenho. Hoje é um cara que
que tem a gente conseguiu trazer a ferramenta Hudl para a gente desenvolver todos os nossos trabalhos. É um cara de mercado, é um cara que consegue fazer as preleções, as palestras, a análise de jogadores. Então, é um cara que está muito atento, analista com análise de mercado. Tenho esses 4 caras que estão comigo 24 horas, são os caras que me completam, né? Que eu, como um líder, eu sou um cara que preciso estar sempre com pessoas muito capacitadas e que vão trazendo os braços para que a gente possa ter uma equipe muito, um sincronismo bacana. Que legal, Márcio. Aqui, a sincronia aqui no TPI nos manda ir agora para o nosso quadro de dicas futeboleiras. A minha dica futeboleira dessa semana, ela é um pouco improvável, mas eu acho que quem nos ouve vai gostar. É uma dica da revista Piauí. Ela acabou fazendo uma matéria bem profunda, eu achei até bem profunda, para uma publicação que não é futeboleira, com dados sobre o mercado de transferência do Brasil. Nada que quem acompanha o Futre aqui não saiba, mas a forma como eles abordam, os gráficos são muito esclarecedores, vale muito a leitura. Revista Piauí Brasil, uma fábrica de exportar jogadores. E só para acrescentar, aqui sobre o Futlink, a nossa plataforma de gerenciamento de departamento de mercado, a gente está aqui para colaborar com transformar essa fábrica de exportação em fábrica de performance esportiva e financeira para os clubes brasileiros. Nós somos o maior exportador, mas nós só somos o 8º em faturamento, então tem um gap aí que é uma grande oportunidade para os clubes brasileiros. Lembrando que as dicas futeboleiras estão no post de descrição do episódio no futre.com.br. Márcio, tua ou tuas dicas futeboleiras? Cara, eu tenho algumas coisas, né? Eu tenho aqui esse livro que me acompanha sempre, Pirâmide Invertida. É um livro que eu já li 4 vezes e todas as vezes eu volto para me auxiliar, né? Então, a Pirâmide Invertida faz muita menção em como se defender dentro de uma pirâmide. É uma coisa muito importante. Eu gosto muito dessa parte tática e do Jonathan Wilson, né? E tenho esse outro livro que eu também estudo muito, que é do meu mental coach, O Líder Positivo, porque eu acredito muito que o líder tem que ser positivo. Eu acredito em energia e eu acredito em resiliência. O Ricardo Borinha, nosso mental coach, ele é um dos caras que publicou algumas matérias aqui importantes. Então, eu acredito muito que esse livro anda junto com a gente nos dia a dia, porque a gente está sempre sendo testado para que a gente possa baixar a guarda, para que a gente possa desafios. A gente perde jogadores, a gente tem todos os dias problemas, e eu, como líder, eu preciso ser positivo sempre. A gente precisa ser resiliente para que os caras possam olhar e falar: pô, o Márcio é um cara que tem que ser referência. Eu acredito muito em referência, né? Então, eu sigo muito esses 2 livros no meu dia a dia, né? E tem um documentário que eu assisto muito, que eu adoro, que é o Breakpoint, que é sobre tênis, que eu uso nas minhas palestras, né? Que eu adoro os outros esportes, né? E eu como amante do tênis, estou sempre aprendendo, né? Várias frases, vários momentos importantes, como você falou do Agassi, né? Então, eu sempre falo de pressão, né? Que quando a gente fala de pressão, eu sempre falo que pressão é um privilégio que está na entrada do Arthur Ashe Stadium, né? Que é uma US Open. No US Open, né? Até teve uma jogadora que foi jogar, não me lembro o nome dela, ela foi jogar contra a Serena Williams, e ela estava toda com medo, e quando ela entrou no estádio, ela olhou lá aquela frase, ela falou: pressão é um privilégio, e realmente só sofre pressão são os privilegiados que estão num momento bacana. Então, eu adoro o Breakpoint, vou sempre assistindo, então sou muito fã. Acho que essas são as minhas dicas aí de hoje. Demais, eu também sou um grande fã de tênis, aprendi a gostar de tênis e estou sempre acompanhando. Agora deve estar começando, esse episódio vai na sexta-feira, durante a semana está começando o Miami Open, vou acompanhar também. Mas tu pega alguma coisa de algum basquete, de algum vôlei, de algum outro esporte do tênis que tu utiliza no teu trabalho? Eu estou falando de movimentação de campo mesmo, um bloqueio, uma bola parada. Consegue pegar algo?
Ah, sem dúvida nenhuma. Os bloqueios do basquete são sensacionais, né? Então, a gente assiste muitos os bloqueios, porque o Bebeto trabalha muito hoje. Hoje, se você conseguir fazer esse jogo de indução e bloquear para que a bola parada, se você for ver, no segundo tempo contra o Corinthians, nós fizemos uma jogada ensaiada e o Cássio fez uma defesa incrível, porque a gente fez os bloqueios justamente porque a gente sabia que o Corinthians se defende muito no funil e a gente conseguiu construir uma bola parada para que o nosso lateral fizesse a finalização, mas infelizmente não saiu o gol porque o Cássio fez uma grande defesa. E isso tudo é muito estudo, né? Então a bola parada ela é muito estudiosa, ela requer muito tempo. Então a gente consegue usar isso. Eu consigo usar muitas coisas a resiliência do tênis, né? Cara, a força mental, porque o cara tá sozinho, ele tá ali, ele tá em momentos de altos e baixos, né? Você sabe muito bem disso. A questão do vôlei, né? A gente utiliza muito as palestras, o dia a dia do Bernardinho, o quanto ele construiu uma mentalidade vencedora com aqueles caras, de tirar os caras de uma zona de conforto o tempo todo, ganhar 12, 13 títulos ali num nível. Então, assim, cara, se a gente não se aperfeiçoar, se a gente não entender, né? Fora isso, Michael Phelps, LeBron James, Michael Jordan. Então, eu acho que as coisas estão aí para que a gente use como referência, para que a gente possa evoluir como pessoa, como a gente possa evoluir como esporte. E por isso que o Ricardo Borin, dentro do nosso trabalho de mental coach, consegue trazer essas analogias, né? O próprio Guga, eu fiz uma palestra uma vez colocando quem foi o Guga, né? Porque, o Guga foi o número 1 do mundo daquele ano que ele ganhou de todo mundo, de André Agassi, de Pete Sampras. Cara, e às vezes a gente não dá o mérito e o merecimento que esses caras possam ter, né? Ou ter tido. Então, eu faço sim, eu sou um cara Fórmula 1, eu sou amante do esporte, né? O que eu menos faço na minha folga é jogar futebol, porque o resto eu participo muito, né? Então, eu gosto muito disso. Márcio, que imenso prazer ter falado contigo. Eu já admirava o treinador, passo a admirar a pessoa também. A gente vai estar por aqui acompanhando teus passos, acompanhando teus times, fazendo análise sobre ele, compartilhando com as pessoas e torcendo por ti também. Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui, Márcio. Eduardo, quando o Marcelo da Futpress, que é da nossa assessoria, me ligou, vamos participar. Cara, eu tô nessa semana de folga, porque a gente está carente de discussões com qualidade, com embasamento, falar de campo de verdade. Achismo nós temos demais e a gente precisa enaltecer. Eu acompanhei a sua entrevista com o Loss, com o Carilli, com o Thiago. Eu acompanho muito, são pessoas, trabalhei com o Osmar e com o Fábio lá no Corinthians, então assim, são pessoas assim que a gente cresce muito, que a gente usa como referência, e estou muito feliz, cara, muito feliz pelo convite, feliz de ter participado. Estou sempre à disposição. A gente vai falar muito ainda de futebol, de vários trabalhos, se Deus quiser. Obrigado pelo convite, foi um prazer enorme. Valeu, futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders. Futuri apresentou The Pitch Invaders.